Bom dia, Fameca! Hoje vamos tratar sobre avaliação e atendimento inicial. Estatisticamente, 5,8 milhões de pessoas morrem por trauma em todo o mundo. A maior parte dos traumas ocorrem entre pessoas de 5 a 44 anos. Os traumas mais frequentes são trânsito, por homicídio e por suicídio. Atualmente, o trauma constitui um dos mais importantes e significativos problemas de toda a área social, pois apresenta consequências importantes, uma vez que as lesões podem ocasionar a morte, incapacidade temporária ou permanente da vítima, determinando um alto custo com a recuperação, além de comprometimento da qualidade de vida. O atendimento inicial ao trauma segue o protocolo conhecido por A, B, C, D e E. Esse mnemônico A, B, C, D e E foi padronizado de acordo com as lesões de maior mortalidade. Essas letras são caracterizadas da seguinte forma: A. Vias aéreas com controle da coluna cervical. Letra B. Respiração e ventilação. Letra C. Circulação com controle da hemorragia. Letra D. Estado neurológico. E por fim, letra E. Exposição e controle da temperatura. No A, proteção da coluna cervical, se faz em duas situações, com vítimas conscientes e vítimas inconscientes. Nas vítimas conscientes, a aproximação da vítima deve ser feita pela frente para evitar que mova a cabeça para os lados durante o olhar, podendo causar lesões medulares. Deve-se estabilizar a coluna cervical manualmente ou com um colar. Já as vítimas inconscientes, em que não é possível reposicionar a cabeça, a estabilização deve ser feita na posição original. A imobilização não deve ser restrita à coluna cervical. Para isso, é necessário utilizar uma prancha rígida. Além disso, ainda no A, deve-se realizar a avaliação das vias aéreas. Para isso, aborda-se a vítima perguntando seu nome. Se ele responder, isso sugere que as vias aéreas estão perto. Alguns dos sinais de vias aéreas obstruídas são voz alterada, estridor, roncos e esforço respiratório. As manobras mais utilizadas para a desobstrução de vias aéreas são elevação do mento e anteriorização da mandíbula, especialmente para vítimas com suspeitas de lesão medular. Pode-se ainda utilizar uma cânula de Guedel como uma manobra alternativa. Na primeira manobra, os três principais passos são: 1. Apoiar a região tenar da mão sobre a região zigomática da vítima, bilateralmente, estando posicionado na sua cabeceira. 2. Colocar a ponta dos dedos indicador e médio atrás do ângulo da mandíbula, bilateralmente, exercendo força suficiente para deslocá-la anteriormente. 3. Apoiar os polegares na região mentoniana, imediatamente abaixo do lábio inferior, e promover a abertura da boca. Já na segunda manobra, em que se faz a anteriorização da mandíbula, os três principais passos são: 1. Apoiar a região tenar da mão sobre a região zigomática da vítima, bilateralmente, estando posicionado na sua cabeceira. 2. Colocar a ponta dos dedos indicador e médio atrás do ângulo da mandíbula, bilateralmente, exercendo força suficiente para deslocar anteriormente. 3. Apoiar os polegares na região mentoniana, imediatamente abaixo do lábio inferior, e promover a abertura da boca. Como podemos ver, existem diferentes tamanhos da cânula de Guedel, devendo ser utilizada aquela que seja mais adequada ao tamanho e formato do rosto da vítima. Quando essas medidas de desobstrução não são efetivas, 3 procedimentos podem ser realizados: intubação endotraqueal, cricotireoidostomia e traqueostomia. No B, deve-se avaliar se a vítima apresenta uma respiração adequada. Os parâmetros avaliados são frequência respiratória, inspeção dos movimentos torácicos, cianose, desvio de traqueia, observação da musculatura acessória.
Vítimas com hipoventilação e frequência respiratória menor que 10 inspirações por minuto devem ser monitoradas. No C, de Circulation, deve-se analisar a circulação e pesquisar por hemorragias. A maioria das hemorragias é estancada pela compressão direta do foco. Quando essa medida não é o suficiente, o torniquete é uma opção. Mudanças na coloração da pele, sudorese e diminuição do estado de consciência são sinais que podem surgir quando há perfusão comprometida. Deve-se dar atenção também à hipovolemia, isto é, diminuição do volume sanguíneo do paciente. Nesses casos, a medida recomendada é obter 2 acessos venosos periféricos e infundir inicialmente 2 litros de cristalóides. No D, de Disability, deve-se analisar o nível de consciência do paciente. Nessa fase, o objetivo principal é minimizar as chances de lesão secundária pela manutenção da perfusão adequada do tecido cerebral. Para isso, utiliza-se a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow é calculada por 3 variáveis. A primeira variável é a abertura ocular, cujo score varia de 1 a 4. Quando não há abertura ocular, o score é de 1. Quando a abertura ocular é em resposta à dor, o score é de 2. Quando em resposta à voz, o score é de 3. E quando a abertura ocular é espontânea, o score é máximo, de 4. A segunda variável é a resposta verbal, com o score variando de 1 a 5. Quando não há resposta verbal, o score é 1. Quando o paciente pronuncia palavras incompreensíveis, 2. E quando as palavras são inapropriadas, 3. Quando a resposta verbal é confusa, o score é 4. E quando a resposta verbal é orientada, o score é máximo de 5. Já a terceira variável é a resposta motora, com o score de 1 a 6. A inexistência de resposta motora corresponde ao score 1, a extensão anormal, score 2, a flexão anormal, score 3, movimentos de retirada, score 4. Quando o paciente é capaz de localizar a dor, score 5. E o score máximo de 6 é quando a resposta motora obedece aos comandos. Assim, o total máximo da escala é de 15 pontos e o mínimo de 3. Quando o total é menor ou igual a 8 pontos, deve-se realizar a intubação do paciente. No E, de Exposure, é necessário fazer a análise da extensão das lesões e o controle do ambiente com prevenção da hipotermia. Deve-se então despir a vítima para detectar ou excluir novas lesões. A vítima deve ser coberta com mantas térmicas. Houve uma mudança na sequência de atendimento básico. Anteriormente, a sequência era ABC, ou seja, vias aéreas, respiração e compressão. Com a mudança, a sequência passou a ser CAB. Iniciando-se pelas compressões, o atraso na ventilação será mínimo, ou seja, somente o tempo necessário para aplicar o primeiro ciclo de 30 compressões torácicas, ou seja, 18 segundos. A segurança da cena também é um fator importante no atendimento inicial, visto que permite dimensionar os riscos existentes na cena, tanto para a vítima quanto para o socorrista. Há 5 etapas na fase de avaliação da cena. A primeira é segurança, para tornar o ambiente adequado para o atendimento. A segunda é a cinemática, para verificar como se deu o acidente. A terceira é bioproteção, uso de equipamentos de proteção pessoal. A quarta é o apoio, para evitar aglomeração e a manter a calma entre as pessoas no local do acidente. E o quinto é a triagem, para contabilizar a quantidade de vítimas e o estado de cada uma. Os artigos utilizados para a realização do trabalho estão listados a seguir. Por fim, os discentes que contribuíram para a realização deste trabalho são Aldo Balbino da Silva, Ana Flávia Pereira Brandão, Bárbara Lopes Ozaki, Beatriz Almeida de Arruda, Beatriz Camargo Castro, Carolina Batista Rinaldi, Gabriel Gonçalves Torcato, Giovana Garcia Marangoni.
Todos esses agradecem a atenção de todos.